Rádio Independente. Direto ao ponto. Direto ao ponto, com o diretor da Fundação Napoleon Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti. Hoje dá para dizer que é uma reflexão bem interessante aqui que traz o Bozetti. Normalmente é isso que ele traz, mas hoje focado aqui no nosso Vale. Olha só, o maior risco para as empresas do Vale não é a economia, é a nossa próxima geração. Já falamos de gerações, de diferenças de gerações, mas nos fale um pouco mais sobre esse tema aqui que gera uma preocupação, gera uma reflexão e também para a gente estar preparado pelo que vem pela frente. Tudo bem, Gustavo Bozetti? Bom dia. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Rita, Denis, pessoal que está na nossa audiência. Uma partida de futebol tem 90 minutos. E se nós analisarmos uma partida de futebol por frações, nós vamos perceber, inclusive, né, Ricardo, conforme falávamos antes, que às vezes nós precisamos estar preparados para dar o próximo pique, para defender, para acertar aquela jogada na linha de fundo, né? Então, existem vários ciclos que acontecem dentro do cenário. E uma pergunta que a gente tem escutado com bastante frequência é o que está acontecendo no cenário geopolítico global, para onde vai esse planeta e como isso impacta o nosso dia a dia, né? E aí eu trago uma reflexão aqui pautada em 3 grandes ondas. Estudando um livro de Ray Dalio, que é Os Princípios para a Ordem Mundial em Transformação, ele fala sobre 3 ciclos que acontecem com os poderes hegemônicos. Isso é um assunto bastante específico, técnico, que a gente pode depois, quem tiver dúvida, pode me chamar no Instagram, a gente conversa sobre. Mas o primeiro ciclo é o ciclo do dinheiro, que fala sobre a ascensão e fortalecimento da moeda, o auge e depois a queda da moeda. O segundo ciclo é o ciclo que, em função da queda da moeda, ele gera por intermédio da inflação, por exemplo, ele acaba fazendo com que o rico fique mais rico e o pobre mais pobre. Então gera essa polarização, que é o que nós enxergamos de alguma forma. E o terceiro ciclo é o ciclo da desordem externa, que daí abre a possibilidade para gerar um novo protagonismo hegemônico global. Eu dei o exemplo da partida de futebol de 90 minutos, mas eu estou falando desse ciclo aqui de 90 anos, por exemplo. Um segundo ciclo que vem é o ciclo que nós enxergamos nos nossos CNPJs e provavelmente aqui entre a reflexão do tema de hoje. As empresas passam por ciclos. Nenhum negócio cresce a vida inteira. Ele passa por ciclos de crescimento. Normalmente, esses ciclos, eles passam por uma estagnação no primeiro momento, depois vem um momento de crise, depois vem um momento de recuperação e depois vem um momento de crescimento. Quanto menos tempo permanecermos na estagnação e na crise, melhor vai ser a nossa operação, a nossa transação. Agora, o que acontece? Nós percebemos que o mercado ele se move por intermédio de pessoas. E as pessoas que produzem resultados satisfatórios, resultados diferentes, precisam acompanhar os movimentos tecnológicos. E quando nós olhamos para a mão de obra, poucas empresas estão atentas e antenadas a preparar a sua mão de obra para gerar esse crescimento exponencial, para permanecer menos tempo na estagnação e na crise, para gerar uma rápida recuperação, caso aconteça alguma crise, e gerar um crescimento. Nós sabemos que as empresas crescem conforme as suas pessoas evoluem e crescem. E no mundo globalizado, nós percebemos que muita mão de obra, ou ela está estagnada, ou a mão de obra boa consegue prestar serviço para empresas fora daqui, sem ter base aqui. Então, o que o empresário precisa estar atento é na qualificação da sua mão de obra, para que o movimento de estagnação seja breve, para que o movimento de declínio ou crise seja curto, para que a empresa possa passar por chegar logo num plano de recuperação, gerando crescimento que todas as empresas, penso que nasceram para crescer. E como é que nós vamos crescer um CNPJ se nós olhamos para as pessoas e as pessoas da nossa instituição estão estagnadas? E aí eu quero entrar, para finalizar o meu comentário, em 4 ciclos da evolução do ser humano. O que faz um ser humano evoluir? A primeira coisa é a indignação. Quando a pessoa não está satisfeita com o resultado atual,
ela busca melhorar o resultado atual. Assim como quando ela não está satisfeita com o relacionamento com o patrão, ela fica, aquela indignação faz ela gerar mudança. Então, o que gera o desejo de mudar é a indignação, a insatisfação, a inquietação, o incômodo, né? Depois vem o segundo momento, que é o momento da emoção do medo. As pessoas decidem, ficam indignadas, tomam a decisão de mudar, só que daí elas levantam a cabeça, começam a cogitar as possibilidades e elas percebem que elas não dominam aquele novo, né? Então elas sentem medo e muitas vezes aquela indignação acaba perdendo a força porque o medo faz com que a pessoa se mantenha estagnada. Depois que a pessoa vence o medo, compreendendo o cenário, vem o tédio. O que é o tédio? O tédio é aquela energia consciente, disciplinada que nós precisamos utilizar para implementar as mudanças. É lógico que é entediante ficar preparando mão de obra, educando o colaborador novo, ensinando, mas nós precisamos vencer esse tédio, até que depois a gente consiga desfrutar da sensação da alegria, que é a sensação do crescimento. Então, eu falei aqui em 2 ou 3 minutos, talvez 4 minutos, sobre 3 grandes ciclos importantes que acontecem dentro de um movimento grande que nós percebemos, desde os poderes hegemônicos até os ciclos que acontecem dentro dos nossos CNPJs, que vão da estagnação ao crescimento, e também falamos sobre a importância das pessoas neste cenário todo. São pessoas fortes que constroem organizações fortes, essa provocação é natural nós fazermos aqui, mas a gente sente que a qualificação da mão de obra ela tem recebido menos atenção do que ela deveria receber, né? Nós deveríamos investir mais na qualificação das nossas mãos de obras. Muitas vezes nós terceirizamos isso e as empresas atualmente, em função da velocidade das mudanças, elas deveriam ser as grandes formadoras, qualificadoras das suas mãos de obra, da sua mão de obra. E quando eu falo, não falo nem da nossa instituição, estou falando de construir universidades corporativas para que as pessoas fiquem boas em fazer aquilo que elas precisam fazer internamente, com um bom plano de carreira, fazendo com que as pessoas se projetem estrategicamente dentro das suas organizações e estabelecer uma esteira de crescimento, porque essas pessoas, conforme elas forem crescendo, elas vão empurrando o crescimento do CNPJ também. O que nós percebemos é que em alguns momentos fica todo mundo se queixando da mão de obra, a empresa não está disposta a investir no crescimento daquele colaborador e ele fica lá estagnado, até que daqui a pouco ele pede para sair, enquanto os gestores estão muitas vezes insatisfeitos com o resultado, mas de alguma forma colhendo bons frutos das suas operações, né? Então o que nós precisamos compreender é um olhar diferente para a qualificação da mão de obra que está aí. Nós entendemos que esse é um investimento altamente estratégico e que vai fazer com que as empresas de ponta do futuro permaneçam no mercado ou se destaquem, né? Gustavo, tu como especialista e alguém que circula pelas empresas, né, tanto nos treinamentos quanto conversando com empresários, o que tu indicaria, por exemplo? Que tipo de... Claro, tu já comentou ali, né, de talvez universidades corporativas e tudo mais, mas o que mais? É curso, é palestra, é curso técnico, é o que, por exemplo? É uma ótima pergunta, Rita. E eu acredito que cada vez mais os RHs das empresas têm ocupado um protagonismo, né? E é físico isso. Antigamente, faz 17 anos que eu atuo com educação corporativa. Quando eu comecei a trabalhar, eu percebia o RH das empresas muito distante da sala do dono da empresa. Às vezes ele estava lá na portaria. Por quê? Porque a pessoa que precisasse entregar um currículo já entregava lá, já passava por um processo seletivo. Hoje a gente percebe a mesa do diretor de RH ou do RH cada vez mais próximo da sala do dono, do tomador de decisão, do CEO, da cabeça pensante da organização. E eu cito 7 aspectos que fazem a diferença, vou citar eles aqui e provavelmente um deles vai responder a tua pergunta, Rita, que é uma pergunta muito frequente. A primeira coisa que a empresa tem que ter é um mapa hierárquico vivo, atualizado. É um organograma bem definido, bem desenhado, para que a operação não fique refém de pessoas. Um organograma se monta com o descritivo de cargo adequado para aquela função. Tem desvio de função que já está acontecendo nos últimos 1 ano, 12 meses. Por exemplo, antigamente a pessoa que estava prospectando o mercado no descritivo de cargo não contemplava inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial precisa estar contemplada no descritivo de cargo. Se não está contemplado, já está ultrapassado o mapa hierárquico.
O segundo aspecto é um processo de recrutamento e seleção constante. Ficar gritando para o mercado que nós estamos contratando, procurando pessoas talentosas é um diferencial competitivo. Um processo de integração humanizado para aumentar a retenção do colaborador. A qualidade, a formação da mão de obra, a universidade corporativa não precisa contratar o mastermind ou o Gustavo para ir lá qualificar a mão de obra. Pega o melhor colaborador que tem, que troca o molde de uma empresa de injeção, por exemplo, ou o melhor confeiteiro de uma padaria. Pega aquela pessoa, decodifica o que ela faz bem feito e faz com que os outros confeiteiros façam aquela receita tão bem feita quanto o melhor faz. Isso é gestão do conhecimento. Não precisa esperar que alguém faça. Faça você. Eu tenho uma oficina mecânica que trabalha na troca de caixa de caminhões, por exemplo. Como eu faço para qualificar os meus mecânicos? Eu preciso levar eles para o Senac? Ou será que eu não posso, uma vez por semana, investir 30 minutos e mostrar para os outros colegas como aquela pessoa que faz bem feito aquele serviço, como ela faz, para que os outros aprendam com ela. Isso é universidade corporativa. Depois, um processo de avaliação de desempenho individual e coletivo, também frequente, para medir se a pessoa está performando ou não. Aqui tem um outro parênteses, né? Eu vejo muitas empresas se vangloriar por tempo de casa, o indicador tempo de casa. Os nossos colaboradores aqui todos têm mais de 15 anos de casa. Esse indicador, se analisar de forma isolada, ele não diz nada. Se a empresa não mede performance, pode ser que a pessoa esteja há 15 anos usufruindo de benefícios da empresa, recebendo salário sem ser produtiva. Demonstra fragilidade, inclusive, da empresa. O sexto passo é o plano de carreira, permitir que a pessoa sonhe dentro da organização, mostrar para onde a organização está direcionando o seu movimento estratégico. E o sétimo passo, um protocolo demissional, para compreender por que as pessoas estão saindo. Estão saindo por quê? Né? É sempre estratégico falarmos sobre isso. Nós aprofundamos isso num programa nosso chamado Mastermind, Meta Gerenciamento. As empresas que têm passado por essa formação têm colhido frutos extraordinários, né? Por intermédio do desenvolvimento desses 7 passos do RH estratégico. Então, eu penso que eu respondi a pergunta, né? Rita, se eu precisar fazer um desenvolvimento comportamental, nós temos a opção do Mastermind Lince, aí lá fora. Agora, se eu precisar fazer um desenvolvimento de algo mais técnico, tem tantas outras escolas que fazem esse desenvolvimento técnico, tanto aqui quanto fora daqui da nossa região. Às vezes até uma solução virtual. Eu preciso de um programador. Será que não tem uma escola de programação aqui na região que possa atender isso? Enfim, nós precisamos qualificar a nossa mão de obra para continuar performando bem e gerar esse crescimento exponencial através de pessoas fortes, né? Tá bom, boas dicas. Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleon Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença aí, pelo comentário desta quinta-feira. Um ótimo feriado também pela frente. Obrigado, Dia do Trabalhador. Um bom feriado para todos nós. Uma honesta e honrosa pausa, né? Para esses que tanto produzem e carregam o piano aí. Muito bom. Muito obrigada mais uma vez. Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, participa conosco sempre às quintas-feiras no Direto ao Ponto, aqui no Troca de Ideias.